A paz do Senhor para todos aqueles que nos ouvem, para todos aqueles que nos assistem através desse canal. O livro que nós vamos estar aplicando aqui nessa oportunidade, mas essa aula, o livro de Teologia Pastoral. Nós estamos na unidade 4, no capítulo 3, e a lição 1. E o tema principal, o tema central desse livro é a excelência do ministério cristão. Ou seja, como líder, eu devo buscar essa excelência, porque eu estou tratando das coisas de Deus no meu ministério. E como eu devo fazer isso? Então, esse livro ele vai fazer toda essa abordagem na minha trajetória, para mim poder entender e aplicar na minha vida ministerial. Ética ministerial, no capítulo 3, da unidade 4, nós estamos tratando da ética ministerial. Nas aulas passadas, nós falamos um pouco a respeito da ética pastoral, da ética do pastor, da relação do pastor com a igreja, com o grupo, com os obreiros, com a sua família. Precisamos ter ética, na nossa vida. E isso está relacionado a comportamento. Falamos também da ética de Jesus na sua vida ministerial. Enfim, é o que nós vimos nas aulas passadas. E nessa aula, no capítulo 3, nós estamos falando a respeito de ética ministerial. E nós vamos tratar a respeito da convenção nesse ponto aqui. A convenção é um órgão que trata de assuntos relacionados às denominações no território nacional. Então, 3.1, a relação, qual que é a relação do pastor com a convenção? A convenção é um órgão que cuida dos assuntos de interesse das denominações no território nacional, também chamado de concílio, sínodo e conselho geral. A relação do pastor ainda com a convenção. Quais são os procedimentos que devem ser adotados, ou que eu devo adotar na minha vida ministerial convencionada? Então, os procedimentos que devem ser aplicados por pastores relacionados à convenção. Primeiro, conhecer e obedecer o estatuto e o regime da instituição. Nós sabemos que de instituição para instituição existem algumas variáveis no sentido de regime, no sentido de comportamento, no sentido de estatuto, de regras. E eu preciso saber, para mim poder aplicar, inserir, ensinar para a minha congregação, para a minha igreja, a minha denominação, eu preciso saber do estatuto. Porque senão eu vou me perder. Então, o líder, ele precisa saber o estatuto, para ele poder gerenciar isso, ensinar a igreja, da sua denominação. 2, participar ativamente das reuniões da instituição. O pastor, o líder, ele precisa ser assíduo, ele precisa ser responsável nas suas reuniões e, num caso extremo de ausência, ele tem que buscar as pautas daquilo que foi tratado. 3, respeitar a liderança e a diretoria da instituição. Aquele que tem respeito, aquele que quer respeito, ele deve dar respeito, Então, o líder, ele precisa respeitar o seu governo, ele precisa respeitar a sua liderança. Não usar de desonestidade ao concorrer a uma posição na diretoria.
A honestidade, ela é base ministerial. O homem que não tem isso, ele não serve nem para ser líder, muito menos para buscar uma cadeira na mesa diretora. Estar com as contribuições em dia. Como que eu vou cobrar? Como que eu vou ministrar para a igreja uma boa conduta se eu não sou honesto nas minhas contribuições diante do reino de Deus? Então, se eu não sei cuidar, né? Se eu não sei cuidar desse conceito na minha vida, muito menos dentro da casa de Deus. Não calunie os membros da instituição. O homem caluniador, ele não é digno de ser obreiro e muito menos de sentar numa mesa, numa cadeira que pertence a uma mesa diretora. Nas reuniões, não seja contencioso, seja sábio nas colocações. Tem homens de Deus que são arrogantes. Eles se converteram em muitas coisas, menos na arrogância. E, às vezes, usam de autoridade espiritual para esbravejar a sua opinião. E isso está errado. É preciso aprender com educação. É preciso aprender o bom conceito da palavra de Deus. O homem que faz isso não conhece o livro de Provérbios. Não é sábio. Jamais use o microfone para envergonhar os convencionados. Jamais use o microfone para envergonhar os convencionados e ninguém mais, nem a igreja, porque muitos usam o microfone para envergonhar os convencionados e até a igreja de Deus. E usa de abuso de autoridade como líder. E isso está errado. A relação do pastor com a convenção ainda. 9. Caso seja mal interpretado, peça ocasião educadamente e reformule sua opinião. O homem que é sábio, o homem que é manso e humilde, ele vai saber fazer isso. Com certeza, a base de uma relação interpessoal a uma convenção nobre, ela está relacionada à mansidão, à temperança e aos dons do Espírito Santo de Deus. E o homem que não tem isso, o homem que não sabe fazer isso, ele não tem o direito de dirigir nem sequer uma congregação. Não brinque, não converse e não passeie durante as plenárias convencionais. Isso é sinônimo de pouco caso. Não passeie nem no plenário e muito menos na igreja ou numa reunião da sua congregação. Então, o líder ele tem que saber se colocar para ser exemplo. Porque como que eu vou cobrar? Como que eu vou ensinar se eu faço errado? Se eu não sou exemplo? Paulo fala para Timóteo, seu exemplo, né? E nós precisamos, como líder, ser o exemplo. Jamais fale mal ou se rebele contra uma instituição diante da convenção, mesmo que não esteja de acordo com o que foi votado. Tem pessoas que, por opinião própria, esbravejam, né? E a título de Deus, a título de uma autoridade de Deus. E muitas vezes acaba pecando. Então é preciso rever esse conceito. Se não estiver de acordo com o que foi votado, ore a Deus por sua instituição. E Deus certamente esclarecerá, certamente conduzirá, ainda que uma mesa diretora esteja errada.
Deus fará isso. Ainda que Deus traga a repreensão, ainda que seja doloroso, Deus fará isso. Nós finalizamos aqui essa parte, essa lição do capítulo 3, da unidade 4, com a nossa referência, né, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus, e aqui o nosso canal Núcleo Ibá de Glória, no YouTube. Se você entrar no YouTube e digitar Núcleo Ibá de Glória, você vai entrar pelas portas do nosso canal. Inscreva-se se gostou, dê o seu like. Nós também temos uma página no Facebook, no Instagram. Participe, faça parte daqueles que vão anunciar o reino de Deus através desse trabalho. Okay? Um forte abraço para todos. Fica aqui a minha alegria de compartilhar mais esse momento, né, dessa aula. E a paz do Senhor. E até a próxima aula. No nome de Jesus.